Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro. É momento de nós falarmos da política, da corrida eleitoral e também da nossa economia, porque a situação se agudiza cada vez mais com os gastos do Lula para tentar se reeleger e a sociedade toda está pagando por essa ousadia, para dizer o mínimo. Para explicar isso e muito mais, conosco, mais uma vez, o professor Paulo Moura, do Dextra. Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. É sempre um prazer falar com os amigos do agronegócio brasileiro. Paulo, indo direto ao ponto, olha a manchete que nós temos. Isso é de hoje, desta sexta-feira, da Folha. Bondades, entre aspas, evidentemente, de Lula chegam a 215 bilhões no momento da corrida eleitoral. Sendo que, e pior, né? Sendo que desses 215 ficam fora do arcabouço fiscal, ou seja, não conta na questão das dívidas, mas é um dinheiro que está sendo gasto, é um dinheiro real. Como é que você vê isso, Paulo? Eu vejo como uma bomba que vai estourar no colo do próximo presidente, como estourou com a Dilma. Isso é rigorosamente a repetição daquilo que a Dilma fez em escala piorada, João. Essa é que é a situação. A Dilma fez a mesma coisa, o Lula está fazendo pior. O Brasil hoje ele está numa situação de pós-pandemia sem pandemia. Aliás, é uma situação pior do que o Brasil estava no pós-pandemia, e está tudo mascarado, porque o governo está maquiando, está escondendo, o IBGE está maquiando estatísticas, está escondendo, e assim que passar a eleição, o Brasil vai desmoronar. E o próximo presidente vai pegar essa bomba, seja ele o Lula, seja ele o Flávio. Deus queira que seja o Flávio, porque aí ele vai botar economistas da escola do ministro Paulo Guedes para consertar. Mas essa é que é a realidade, nós vamos passar por uma crise duríssima assim que a eleição passar, e é inevitável, João. Vai ser um desastre de grandes proporções. Voltando à tela, Davi, o destaque mesmo é que 96% dessa despesa está escondida, está fora do chamado, dessa mentira chamada arcabouço fiscal, porque eles conseguiram, no momento que o Lula entrou no governo, eles conseguiram derrubar o teto da dívida, né? Os limites dos gastos, da gastança. E ele está gastando, portanto, 96% desses 215 fora do arcabouço. O que significa isso? O que nós temos que entender, Paulo? Olha, o arcabouço é uma piada criada pelo Haddad para substituir o teto de gastos. Eu disse no meu canal inúmeras vezes, quando o arcabouço foi inventado, que o arcabouço não funcionaria. O arcabouço não funcionou, mas ele não funcionou, entre outras coisas, porque o próprio Lula não respeita o arcabouço. O arcabouço é uma espécie de um teto de gastos flexível. Mas mesmo ele sendo flexível, o Lula foi criando pretextos para gerar despesas fora do limite. E esse aí é o tamanho das despesas fora do limite. 96% das despesas extra que o Lula criou estão fora do limite de gastos que o próprio governo estabeleceu. E é isso que me faz afirmar com segurança que o Brasil está quebrado, mas, infelizmente, o brasileiro só vai descobrir isso depois que a eleição passar. Vamos nos focar nisso, porque esse é um jogo jogado. Lula gasta um dinheiro que não é dele, é um dinheiro do povo, principalmente do mais pobre. Mas parece que está funcionando. O lulômetro, aquele tracking que mede a aferição da população em relação ao comportamento do Lula, melhorou para ele, Paulo. Então está funcionando essa gastança. Está despiorando. Aí é que está, João. Essa questão, a pergunta é excelente, né? Vocês podem olhar ali, a barrinha vermelha de cima é o ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Né? O gráfico é o ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. A barrinha vermelha é o ruim, péssimo, e está caindo o ruim, péssimo, está melhorando o ótimo e bom. E isso significa o quê? Que essas bondades do Lula estão chegando no bolso do eleitor. Isso é o desenrola, é o fim da taxa das blusinhas, é o desconto do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, chegando no bolso do povo. Mas isso eu diria que, não diria exatamente um retrovisor, né? É um benefício, um fôlego, mas é um fôlego de curto prazo, João.
é um fôlego de curto prazo. As projeções de inflação, as projeções econômicas de desaceleração do PIB, de aumento do desemprego, elas são muito ruins para o governo e elas vão coincidir com a eleição. Então, o que está acontecendo agora é uma ilusão. São benefícios de curto prazo. É como se o governo tivesse dado uma injeção de adrenalina, uma injeção de cocaína na veia do povo e dá uma euforia momentânea e passa, né? E vai passar e logo depois, como toda pessoa que se droga com algum tipo de estimulante, vem a depressão. E aí não tem droga que resolva. Não tem mais droga para aumentar a euforia novamente. E vai coincidir com a eleição. Então, João, essa é a perspectiva que está sendo apontada pelas consultorias sérias do país, que estão de olho nos dados. Não dá para acreditar nas estatísticas do Márcio Pochmann do IBGE. As empresas, as consultorias econômicas estão com a lupa em dados reais e não nos dados do IBGE e estão fazendo essas projeções. O desemprego vai aumentar, a economia está desacelerando, a inflação está disparando, especialmente a inflação de alimentos, já está em 7% para mais a projeção, e isso vai bater no bolso do povo à medida em que a eleição avança. Nós vamos ter um El Niño complicado, enchente no sul, seca aí para o centro do país, para o norte e nordeste, vai bater na agricultura, vai bater na inflação de alimentos, além dos problemas causados pela guerra no Oriente. Então, do ponto de vista do cenário econômico coincidindo com a eleição, o que está se mostrando aí no lulômetro não deve se confirmar mais adiante. Tá, mas você usou uma palavra-chave, que é a palavra ilusão. Nós estamos dentro de uma batalha de narrativa, sempre foi assim. E quem falar melhor, né, falar no ouvido do povo, vence. O Lula, que é um sedutor, né, isso a gente sabe de cor e salteado, está convencendo toda a sociedade, ou uma parte, grande parte dela, que ele está certo em quebrar o país para se eleger. Com isso, eu pergunto a você, professor, nós estamos construindo uma sociedade de cínicos, de pessoas que sabem o que está acontecendo, mas concordam com isso? João, infelizmente, sempre foi assim, João. O povo, num certo sentido, é cínico e é hipócrita. Se ele percebe que tem dinheiro no bolso, que a coisa está indo bem, ele fecha os olhos para a corrupção. Infelizmente, sempre foi assim. É a política do pão e circo, desde o Império Romano. Né? Lá no tempo das bigas, do Coliseu, o imperador romano jogava pão para as arquibancadas e oferecia o espetáculo dos gladiadores para distrair o povo. Se a situação econômica ia bem, o povo não se importava com o que a elite estava fazendo, e assim é desde sempre. E se o povo se deixa iludir com essas benesses que o Lula está oferecendo agora, o povo minimiza a corrupção, minimiza as outras coisas que estão acontecendo no governo. Quer dizer, por que a Dilma caiu? Por que houve impeachment da Dilma? Por que o povo ficou bravo com o mensalão e com o petrolão? Porque a economia quebrou na mão da Dilma e o povo estava com o bolso rasgado, vazio. Né? Então, nós temos que acompanhar essas questões do endividamento da população, essa questão da inflação sobre a qual nós falamos, essa questão da desaceleração da economia e do desemprego, para ver como é que vai ficar o humor do povo na eleição. Né? O monitoramento da opinião pública junto com o monitoramento da economia para ver se essa piora do cenário econômico afeta o humor do povo e afeta a escolha da população na eleição. Temos ainda quase 5 meses pela frente para testar isso. Vai ser uma eleição muito renhida, muito brigada, cheia de escândalos, de sobes e desces,
e eu temo que termine do jeito que está terminando no Peru, ali, um troço cabeça a cabeça, decidido por uma diferença muito pequena na reta final, João. Eu vejo que isso vai, mais uma vez, dividir as famílias, dividir os amigos, porque é uma questão muito clara. Você concorda com esse descalabro? Você é cúmplice ou você não é? Simples assim. Só que isso, Paulo, para quem está com informação nas mãos como eu, causa um grande desânimo, porque a gente não vê com muita esperança, com empolgação, uma mudança. Eu quero recorrer ao meu amigo Esopo, eu sempre me recorro a ele com as suas fabulosas fábulas, onde aquela clássica dele, as uvas estão verdes, a raposa e as uvas, para dizer que tem muita gente, e eu até chego a pensar nisso, e deixar para o Lula, ele que está construindo essa cama, ele que deite nela. Essa frustração leva a essa nossa colocação. O que fazer diante desse desânimo, Paulo?